presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. Olá, hoje daremos início ao nosso curso de preparação de liderança masculina com base na Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este é um oferecimento da Federação de Homens do Presbitério Vale do Rio São Francisco. Eu sou Michel Reis, presidente desta federação, e te convido, vem com a gente. Hoje nós vamos começar pelo capítulo 1 da Constituição Interna, que trata a respeito da natureza, do governo e dos fins da Igreja. E no seu artigo 1º, a nossa Constituição diz o seguinte: a Igreja Presbiteriana do Brasil, e isso precisa ser extremamente enfatizado, que essa Constituição Interna se refere exclusivamente à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque historicamente nós sabemos que a Igreja Presbiteriana ela veio se ramificando e algumas outras denominações presbiterianas saíram de dentro dela, como a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Presbiteriana Renovada e tantas outras igrejas presbiterianas que, embora tenham presbiteriano no nome, sejam até regidos por presbíteros, por isso presbiteriana, não tem ligação, não pertence, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa Constituição diz respeito exclusivamente a a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é aquela fundada a partir do envolvimento missionário do reverendo Ashbel Green Simonton, lá em 1859, quando chegou ao Brasil. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e de prática, ou seja, única regra que vai gerenciar tudo, que vai normatizar tudo, pelo menos do ponto de vista espiritual, como palavra autoritativa dentro da igreja, as Sagradas Escrituras. Nenhum outro livro sagrado, nenhuma outra palavra tem tamanha autoridade e poder a não ser as Sagradas Escrituras e, claro, compêndios e estudos que dela derivem. Por isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras do Velho e Novo Testamentos. E para isso, nós precisamos entender que, ao nos referir sobre Velho e Novo Testamentos, nós estamos falando sobre os livros canônicos, sem o acrescento dos livros apócrifos, quais sejam os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento. Então, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, a única regra de fé e prática são os livros canônicos, que estão lá nas Sagradas Escrituras. Mas também temos como sistema expositivo de doutrina e prática, ou seja, como aquilo que vai expor para nós as doutrinas que da palavra de Deus são derivadas, a Confissão de Fé de Westminster, que é justamente este livreto aí que está aparecendo para vocês. E além da Confissão de Fé, por isso nós somos uma igreja dita confessional, nós temos uma confessionalidade, nós temos também os catecismos maior e breve, conforme também estão aparecendo aí na tela, que são sistemas expositivos das nossas doutrinas. No caso dos catecismos maior e breve, são perguntas e respostas expondo as doutrinas que na Confissão de Fé nós encontramos, e claro, todas elas extraídas das Sagradas Escrituras. Nós usamos como exposição, nós adotamos como exposição das doutrinas, porém, nem a Confissão de Fé, nem o Catecismo Maior e nem o Breve Catecismo tem autoridade dentro da Igreja Presbiteriana acima das Sagradas Escrituras.
Na verdade, aqueles que são confessionais entendem que, inclusive, estes sistemas de confissão, esses sistemas de estudo e exposição da doutrina, nada mais são do que uma exposição sistemática, temática também, a respeito das doutrinas e da palavra de Deus. Então não tem como ser confessional se não for alguém que creia na inspiração e inerrância das Escrituras e se submeta às Escrituras. Justamente por se submeter a elas, é que ao olhar para a confissão de fé e para o catecismo maior e o breve, adotam, por isso a igreja também o faz, de maneira corporativa e coletiva, adotam os catecismos e as confissões e a confissão como um sistema de exposição da sua fé. Bom, além disso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se rege pela presente Constituição, que é essa que nós estamos passando a estudar agora, e é pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil. Isso porque, no Brasil, as igrejas, elas precisam se tornar pessoa jurídica, elas precisam abrir CNPJ, elas precisam existir de acordo com a legislação vigente no país. Não dá para pensar numa igreja, e a gente não está falando das igrejas que são perseguidas ao redor do mundo, mas no Estado laico e que tem a garantia de culto e de liturgia, que permite o exercício da espiritualidade, não há como ter uma igreja que anda na ilegalidade. Por isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, embora ela tenha uma constituição própria, um regimento interno próprio, um funcionamento próprio, ela também está em dias com as leis do Brasil, principalmente do Código Civil, que recentemente também foi reformulado, mudando, fazendo adequações nos regimentos internos, do funcionamento interno de algumas igrejas, Brasil afora, não alterando a Constituição da IPB, mas se adequando para andar tanto dentro da Constituição interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, como também de acordo com as leis do Estado brasileiro. A Igreja Presbiteriana, ela é sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos que são regularmente instalados. O que isso significa? A Igreja Presbiteriana, ela não fala por meio dos seus membros, os membros não a representam para fins civis. Pelo contrário, enquanto uma federação de igrejas locais, e nós estamos falando aí da igreja a nível nacional, ela é civilmente representada pela sua comissão executiva, que é eleita quadrienalmente, quando das reuniões do Supremo Concílio, e o seu governo, ela também é exercida por meio desses concílios, começando pelo conselho da igreja local, depois uma quantidade de igrejas numa determinada localidade formam um presbitério que tem a sua comissão executiva também, uma quantidade de presbitérios de uma localidade formam um sínodo, que também tem a sua comissão executiva, e, obviamente, os sínodos pelo Brasil, eles formam o Supremo Concílio da Igreja, que, como o próprio texto diz, tem a sua comissão executiva, e, é claro, os seus concílios e os seus indivíduos são regularmente instalados, porque não são cargos ad eternos, não são cargos perpétuos, mas são cargos que são exercidos ao longo do tempo, sendo renovado ou não, de tempos em tempos, por meio de eleições que nós vamos ver mais adiante. É claro que nós cremos que a função, né, o cidadão que ele é chamado para ser presbítero, por exemplo, esta função, ela não tem tempo de duração, mas o exercício da função, sim. Por isso que é de tempos em tempos que existem as eleições para o exercício, e estes cidadãos, dentro destas comissões executivas, precisam ser instalados de tempos em tempos, reafirmando a sua autoridade naquele período de tempo para representar
civilmente. Mas falando da Igreja Presbiteriana do Brasil a nível nacional, é a sua comissão executiva do Supremo Concílio que a representa civilmente. A ênfase aqui nossa é que ela exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos. Ela não é uma igreja que é regida aí por princípios ditatoriais, né? Um só legisla e todo mundo obedece. Ela tem os seus concílios, ela é uma igreja nesse nível democrática, e o seu governo, exercido por concílios e indivíduos, é que dirigem os rumos debaixo da orientação de Deus, para onde a igreja definitivamente deve ir e como ela deve caminhar, debaixo da orientação das Sagradas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Já no artigo de número 2, diz o seguinte: a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim, isto é, por finalidade, para que ela existe, para que ela serve, para que ela se organiza, né? Espiritualmente falando, nós sabemos, a igreja existe para a glória de Deus, existe para servir a Deus, existe para propagar a palavra de Deus, mas ela precisa ter uma identidade, e essa identidade dela, de maneira civil, de maneira descritiva, precisa também estar muito clara. Por isso a nossa Constituição interna deixa evidente e claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por finalidade, primeiro, prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Isso significa dizer que a prioridade máxima da igreja, acima de todas as outras, e aliás, até por meio do exercício de todas as outras finalidades, é prestar culto a Deus, é glorificar o nome de Deus, é fazer com que aqueles que estão congregados se dirijam em serviço de adoração, em ato de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, a primeira finalidade, e uma das principais, até porque, como eu disse, todas as outras vão colaborar para isso, é prestar culto a Deus, mas não um culto meramente mecânico, não um culto meramente frio, mas um culto vivo, verdadeiro, e de acordo com os princípios da palavra de Deus, um culto que precisa ser prestado em espírito e em verdade. Além desta finalidade de prestar culto a Deus, a igreja também tem por finalidade pregar o Evangelho. Por isso, também, que como ato de culto, em todas as nossas reuniões, sejam elas formais ou informais, seja ela dentro do templo ou fora do templo, as atividades da igreja que buscam a prestação do culto público também envolvem a pregação da palavra de Deus, a instrução por meio da palavra de Deus. Alguém que vai fazer uma devocional, que vai fazer um comentário, que vai fazer uma breve reflexão, ou quem vai assumir a tribuna e o púlpito da igreja para pregar no domingo, ou em outro culto formal que a igreja tenha dentro do templo, em cultos de aniversário e por aí vai, isso está relacionado com a finalidade da igreja. A finalidade dela também é pregar o Evangelho, e prega o Evangelho para que aqueles que ouvem o Evangelho possam, aí a gente volta para a primeira finalidade, prestar culto a Deus em espírito e em verdade, moderado pela palavra. Como se não bastasse, também é finalidade da igreja batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda. E isso é interessante. Nós somos uma igreja que historicamente pratica o pedobatismo. O que significa? Nós somos uma igreja que, por aquilo que nós cremos a respeito da palavra de Deus e de como a palavra trata a questão da aliança,
nós não apenas batizamos os adultos, mas também batizamos as crianças, os filhos dos crentes. E se não são filhos de sangue, mas são menores que estão sob a guarda de um membro da igreja, e este, na responsabilidade da guarda deste menor, quer apresentá-lo em batismo, a igreja também realiza esse batismo. Claro que em algumas denominações existem algumas divergências de entendimento quanto ao significado do batismo. Não é nosso caso agora dizer o que é que ele significa, mas nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que cremos na aliança, que cremos na promessa do Senhor, que não é apenas para nós, mas para nossos filhos também, apresentamos os nossos filhos em batismos, não porque nós estamos dizendo que eles serão crentes no futuro, mas porque nós estamos dizendo que no momento eles são filhos da promessa, filhos da aliança, e que nós, enquanto seus responsáveis, vamos ensiná-los na admoestação, vamos ensiná-lo dentro da doutrina do Senhor, da palavra de Deus, da autoridade de Deus, e desta maneira nós estamos afirmando o nosso compromisso diante da aliança para com os nossos filhos. É o símbolo de ingresso, de demonstrar que no momento em que era criança foi apresentado como parte da aliança. Posteriormente, quando se torna adulto maior e quer reafirmar a fé, renovar os votos e dizer que a fé de seus pais na verdade agora é sua, aí nós temos a pública profissão de fé. Mas também é finalidade da igreja oferecer o batismo aos conversos, não é a qualquer um, mas aqueles que eventualmente, verdadeiramente estão convertidos ao Senhor, seus filhos e menores sob sua guarda. Também é finalidade da igreja ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos na sua pureza e integridade. O que isso significa? Que é parte da missão da Igreja Presbiteriana ensinar o que a Palavra de Deus traz, não apenas na propagação do Evangelho de maneira pública e pontual, não apenas batizar aqueles que se convertem ao Senhor, mas paulatinamente, constantemente, diariamente até, em tempo e fora de tempo, de maneira formal ou informal, de maneira pública ou de casa em casa, ensinar aquilo que do Senhor nós temos recebido por meio da palavra. Para quê? Para que o culto que será prestado a Deus, que é a finalidade máxima da igreja, envolva a propagação do Evangelho, a congregação dos conversos e o ensino constante da palavra de Deus. Nós destacamos aí pregar, batizar e ensinar como finalidade da igreja, porque isso está em acordo com o que as Sagradas Escrituras nos ensinam lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, quando o Senhor Jesus trata a respeito da grande comissão. Ele ordena a igreja a ir e pregar o Evangelho, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando a guardar o que ele tem ordenado. Então, a igreja presbiteriana, ela entende isto como parte da sua missão constante e já deixa claro na sua constituição, na sua identidade civil, que a finalidade dela é prestar culto e obedecer à ordem do Senhor em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19, envolvendo pregar, batizar e ensinar. Isso claramente deixa evidente, isso demonstra de maneira muito clara que a igreja presbiteriana é uma igreja bíblica e que se preocupa com os princípios bíblicos e se preocupa em obedecer o que a palavra de Deus tem a ensinar. Pois bem, além de prestar culto a Deus, pregar, batizar e ensinar, que estão diretamente relacionados à grande comissão, fazem parte do exercício do culto a Deus, também tem como finalidade promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros.
O que significa? Que a igreja também existe e trabalha para que os seus membros, uma vez ensinados pela palavra de Deus, uma vez instruídos como viver de acordo com os princípios do Senhor, possam aplicar isso de maneira clara e prática já na sua convivência interna, não apenas no seu dia a dia, longe dos olhos da igreja, longe dos muros, dos arraiais da igreja, longe da realidade denominacional, mas já dentro da denominação e também fora, a partir desses princípios, ela possa aplicar de maneira clara. Não é um exercício meramente teórico, intelectual, não aprendemos apenas com a mente e fica no campo das ideias, no mundo das ideias. Pelo contrário, a igreja também tem como finalidade promover momentos, e situações para que a aplicação dos princípios da fraternidade cristã e o crescimento de seus membros seja evidente. Afinal de contas, é o que a palavra de Deus também nos exorta. E não apenas isto, mas dentro desta ideia do crescimento de seus membros, a igreja precisa promover o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é de suma importância para nós, porque não é que a igreja tem por finalidade o crescimento acadêmico, intelectual, o crescimento financeiro. Ela não está preocupada com isso. Claro que essas coisas elas acabam acontecendo eventualmente, mas a finalidade da igreja não é esta. A Igreja Presbiteriana do Brasil nem é adepta da teologia da prosperidade, por exemplo. O crescimento que a igreja precisa promover em seus membros, e isso independente de onde ela está localizada, seja nos grandes centros, ou seja, na zona rural de uma cidade pequena, é o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que também tem amparo escriturístico. Afinal de contas, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 18, vai trazer justamente esta exortação, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja apresenta como parte da sua identidade esta finalidade, que os membros cresçam na graça e no conhecimento. Então, de maneira geral, digamos assim, a finalidade da igreja é prestar culto a Deus, mas este culto a Deus envolve pregação do Evangelho, batismo dos conversos, o ensino constante da palavra de Deus e a promoção da aplicação dos princípios de fraternidade cristã e também do crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Biblicamente falando, nós não podemos conceber irmãos crentes em Cristo que passem anos e anos na igreja e não mudem no sentido de crescerem na graça e no conhecimento, ou igrejas ou membros de igrejas que não entendam que a finalidade da sua vida e a finalidade desta enquanto organização seja prestar culto a Deus. Todas as outras coisas que nós fazemos, e dentro da igreja presbiteriana nós temos muitas oportunidades de trabalhos por faixa etária, de trabalhos divididos por departamentos mesmo, não é a finalidade dela, pelo contrário. Todos estes trabalhos servem à grande finalidade, que é prestar culto a Deus. Então, se a igreja tem coral, não tem coral, se tem o grupo das senhoras, que é a SAF, se tem o dos homens, que é o PH, que a nível de federação eu sou presidente, se tem a UPA, que é dos adolescentes, a UMP da mocidade, a UCP das crianças, são coisas importantes e nós defendemos justamente para que melhore o trabalho, para que faça com que o trabalho seja mais eficaz, mas todas estas coisas, por mais importantes que sejam, não são a finalidade da igreja. O Senhor não chamou a grande comissão para ordenar a grande comissão e formar SAF, UPA, UMP, UCP,
o PH, ou seja lá o que for. O Senhor, quando formou a grande comissão, ordenou que fossem para pregar, batizar e ensinar. Por isso, a finalidade da igreja, que é prestar culto a Deus, que é o fim principal do homem em sua existência, utiliza todos esses outros meios e recursos departamentais, de materiais, enfim, pessoal, para prestar culto a Deus. Portanto, a finalidade da igreja máxima é prestar culto a Deus, e todas essas outras coisas que nós colocamos aí, que nós abarcamos aí dentro deste artigo, servem ao propósito de prestar um culto em espírito e em verdade. Ainda no artigo de número 3, o texto diz o seguinte: o poder da igreja é espiritual e administrativo. Isso significa que o que a igreja faz envolve duas esferas. Primeiro é espiritual, afinal de contas é uma igreja, mas também de cunho administrativo, porque é uma igreja visível, é uma igreja que está sediada em solo brasileiro, no estado brasileiro, dividido aí dentro dos estados da federação, nos municípios, nos bairros, nas localidades. Portanto, ela tem uma responsabilidade administrativa, além da sua responsabilidade espiritual. Por isso, o poder da igreja é duplo: espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Ou seja, a igreja não tem um poder sobrenatural, digamos assim. Claro, a gente não está falando da sobrenaturalidade de Deus. Ele exerce o seu governo e o seu poder por meios naturais, inclusive. Mas a igreja, enquanto instituição, ela governa por meio da corporação, por meio dos membros. E esta corporação, ela é dividida pelos que governam e os que são governados, e ambos têm o seu papel na administração e no exercício do poder que a igreja tem. Mais adiante nós vamos tratar disso quando nós formos falar sobre as assembleias, quando que elas existem de maneira mais detalhada. Agora a gente vai só pincelar por cima, que o texto do artigo apenas faz referência a como funciona, ou para que serve, mas o seu funcionamento é mais adiante. Mas a igreja, ela é exercida tanto por meio do povo, quanto por meio da liderança do povo. Parágrafo 1º diz o seguinte: a autoridade dos que são governados, ou seja, do povo, dos membros da igreja, é exercida pelo povo reunido em assembleia. Então, nós também trabalhamos com princípios democráticos, digamos assim. Afinal de contas, dentro dos pilares da democracia, o governo, o poder deriva do povo, sai do povo, e os líderes governam para o povo. Na igreja presbiteriana, princípios democráticos ideológicos à parte, nós também temos esta ideia. Portanto, a autoridade, primeiro, daqueles que são governados, que não são os líderes da igreja, ela é exercida pelo povo. Todos os membros conversos, que deram a sua pública profissão de fé, que estão de alguma maneira ligados ao rol de membro da igreja, todos eles, ou todos estes, exercem autoridade e poder reunido em assembleia. Mas quando é que a assembleia
funciona? Para que ela existe? Ela pode acontecer por qualquer motivo, ela pode acontecer porque eu quero mudar a cor da parede da igreja, então vou reunir a assembleia para saber se muda, se não muda a cor da parede, ou eu quero que troquem a cor da roupa do pregador, que proíbam uma determinada cor de gravata para o pregador, então vamos chamar a assembleia. Para isso que ela serve? Não. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, a Assembleia ela tem o seu funcionamento próprio, ela tem os motivos para os quais ela pode se reunir. Primeiro, a Assembleia ela se reúne para eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Quando eu disse lá no artigo 1º sobre a liderança devidamente instalada, regularmente instalada, e falamos que é de tempos em tempos, é nesse sentido. Embora nós saibamos que uma vez ordenado pastor, é pastor sempre, o seu exercício pastoral numa comunidade é temporário. Presbítero, que é um oficial da igreja, embora ele seja presbítero, para sempre, durante o decorrer da sua vida, salvo casos que não vem a um momento agora a tratar, tanto para pastores quanto para presbíteros, o seu exercício é temporário. A mesma coisa em relação aos diáconos. Uma vez eleito e instalado como diácono, o cidadão é diácono, mas o exercício do diaconato ele é temporário. Por isso, dentro da igreja presbiteriana, nós temos diácono em exercício e em disponibilidade, presbítero em exercício e em disponibilidade, porque são diáconos, são presbíteros, mas o exercício é temporário e naquele momento não está cumprindo, não de maneira eletiva, por meio da Assembleia, o exercício da sua função. Então, a Assembleia existe para eleger, de tempos em tempos, pastores e oficiais da igreja, que são presbíteros e diáconos, e também para pedir a sua exoneração. Este caso da exoneração nós vamos tratar de maneira um pouquinho mais profunda adiante, quando nós falarmos sobre oficiais e até tratando da Assembleia mesmo, de maneira mais detalhada. Mas de fato, a Assembleia ela pode pedir a exoneração de um oficial da igreja, mas não por qualquer motivo. Não é porque de repente eu não gosto do presbítero fulano de tal, bora reunir a Assembleia para tirar ele daqui. Não vou muito com a cara do pastor ciclano, então vamos reunir a Assembleia para tirar ele daqui. Não é assim que funciona. Mas a Assembleia também pode se reunir para pedir a sua efetiva exoneração desses mesmos que foram eleitos por ela. Exoneração da função? Não. Exoneração do exercício da função. Isso precisa ficar claro. Não é exoneração da função, mas do exercício da função. A Assembleia também se reúne para pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando o Conselho o solicitar. Via de regra, nós temos assembleia na igreja, a Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que acontece todos os anos, para a leitura do movimento financeiro do ano anterior e previsão orçamentária para o ano que está iniciando. Bom, a Assembleia, ela se reúne para ouvir, tomar conhecimento e, quando solicitado pelo Conselho, até mesmo para se pronunciar. Claro que existem circunstâncias e circunstâncias, mas a Assembleia, a igreja, até porque a igreja presbiteriana, ela precisa ser uma igreja transparente em sua relação administrativa, é que ela presta contas. E ela presta contas a quem? A todo mundo? Não. A todos os membros reunidos em Assembleia. Então, a Assembleia também serve para que a igreja se pronuncie sobre essas questões. Além disso, a Assembleia também se reúne para deliberar
sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios competentes. Então, por exemplo, eu quero doar um microfone novo para a igreja. Dando um exemplo aqui, extremo, simples porém extremo. Quero doar um microfone para a igreja. Eu posso ir lá e comprar um microfone e dizer é da igreja. Mas para a igreja anexar no seu rol e no seu inventário de bens, a Assembleia precisa ser reunida, já que não saiu do caixa da igreja, a Assembleia precisa ser reunida e a Assembleia precisa receber essa doação. Aí vão dizer para mim, mas uma coisa simples como um microfone? Sim, de coisas simples a coisas complexas. Desde que eu queira doar um microfone, até se eu quiser doar um conjunto de lotes para a igreja. Eu tenho, enquanto dono da propriedade, o desejo de fazer esta doação. Claro que esta doação ela precisa seguir os ritos do Estado brasileiro para a doação e também os princípios normativos da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu preciso reunir a Assembleia, porque é a Assembleia que administra estes bens, né, que é dona destes bens, dona, claro, tendo o limite da sua proporção, da expressão, né? Mas a Assembleia precisa se reunir para receber. Então, se nós vamos adquirir ou alienar algum bem, algum imóvel e propriedade da igreja, a igreja precisa se reunir para receber essas doações. Até para ficar claro, por quê? Vai que, e tudo é possível, né? Vai que uma determinada pessoa resolve doar um lote, um terreno para a igreja, e essa pessoa eventualmente vem a falecer e surgem os seus herdeiros. E aí? Ela vai dizer que deu para a igreja, vai se buscar na igreja quando este imóvel foi recebido, só que ele nunca foi. E de repente, a igreja recebeu esse lote e construiu um prédio de educação cristã. Como é que fica? Vai dar problema. Então, para evitar esse tipo de problema, todo aquele que quer doar, ele precisa, claro, apresentar ao conselho, seguir os ritos e os trâmites normais, mas a igreja precisa se reunir em assembleia para receber, para adquirir, para alienar, também para vender, para dar, enfim, o que tiver de fazer administrativamente sobre os móveis. A gente vai ver essas questões mais adiante, quando chegarmos lá na administração da igreja, no capítulo que fala mais destrinchadamente a respeito da administração da igreja. Já o parágrafo 2º do artigo 3º diz o seguinte: a autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. Parágrafo 1º, a autoridade dos que são governados. Parágrafo 2º, a autoridade dos que governam, ela é de ordem e de jurisdição. Bom, é de ordem quando exercida por oficiais individualmente na administração de sacramentos e na impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. Então, a gente precisa entender o seguinte: quem é que governa a igreja? Oficiais. Os governados, o povo, os membros, os que governam, oficiais da igreja. Claro que eles precisam estar devidamente instalados no exercício, lá na história da eleição por período, para exercer a função, precisam estar no exercício da sua função. Estando no exercício da sua função, eles é quem exercem a autoridade da igreja, autoridade de ordem. Cada um deles individualmente, na administração dos sacramentos, e no caso dos ministros, na impetração da bênção, e também nos concílios superiores, tanto o presbítero quanto o ministro. Ademais disso,
A autoridade dos que governam também é de jurisdição, quando exercida coletivamente por oficiais, em concílios, para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Ou seja, é de ordem pelos oficiais, mas individualmente, e é de jurisdição coletivamente por esses mesmos oficiais nos devidos concílios. Então, a gente tem a igreja local. Quem exerce a autoridade jurisdicional? Os membros do conselho, pastor e presbíteros, mas individualmente, não. De jurisdição é coletivo, é quando eles estão reunidos. E aí eles se reúnem para legislar, julgar, admitir, excluir, transferir membros e também para administrar as comunidades, as igrejas, congregações. A gente sai do nível de conselho, vai para presbitério, a mesma coisa, é de ordem e de jurisdição. Ordem individualmente, mas de jurisdição dentro da coletividade naquele lugar específico. A gente vai para o sínodo, a mesma coisa, coletivamente por meio dos oficiais naquele concílio, para os mesmos assuntos específicos para o sínodo, até chegar no Supremo Concílio da Igreja, que também a sua ordem jurisdicional é exercida de maneira coletiva por seus oficiais no seu concílio. Então, esta é a apresentação, a identidade da igreja, a sua natureza, governo e finalidade dela. Isso precisa ficar claro para os membros da igreja, principalmente para a futura liderança, para que entendam como a igreja funciona, para que entendam o que podem promover por meio dela, enquanto membros, para que saibam como administrá-la enquanto liderança da igreja, sem fugir da finalidade dela, sem fugir da sua função máxima, daquilo pelo qual ela existe e funciona. Próxima aula nós vamos partir para o capítulo 2 e vamos continuar, se Deus quiser, aprendendo um pouco mais a respeito da constituição interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu aguardo você. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum questionamento ou quiser também contribuir com alguns comentários, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e vem com a gente. Deus abençoe você e a sua igreja para a glória do nome dele.